Muito Boa bom noite. estar junto de vocês aí novamente. Mais uma aula, mais um momento aí que a gente consegue ficar um pouquinho junto aí para se fortalecer, né? Hoje, como abertura, nós temos uma lição que está no capítulo 30 do Sinal Verde. Eu vou projetar para vocês. Pode ser, se tiver. Era uma vez uma internet. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Abrir a tela aqui. Pronto. Está todo mundo vendo minha tela aí? Consegue acompanhar a leitura? Sim. Alguém gostaria de ler? Quer que eu leia? O que vocês preferem? É bem curtinho, ó. Bom, vamos lá, ó. Auxílios sempre possíveis, né? Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Vejam só, né? Uma lição tão curtinha que nos diz tanta coisa, né? Auxílios sempre possíveis. E nós já notamos ali, logo nas primeiras palavrinhas, que esses auxílios são prestados não para os outros, mas para nós mesmos, né? Todos esses parágrafos diz respeito a nós mesmos. E o que nós vemos logo aí no início, né, quando se diz assim, ó, sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. O que significa dizer que nós dispomos sempre do necessário para reagirmos diante das adversidades que nos encontramos. Sempre. Por pior que esteja a nossa situação, por mais atribulada que esteja a nossa vida, nós dispomos da força e do discernimento necessário para reagirmos. Mas isso mesmo quando eu estou lá no fundo do poço, mesmo nesses momentos. Porque senão nós seríamos meros joguetes, né? Se nós não tivéssemos ali a possibilidade da reação, nós não teríamos o mérito da reação. Então, por pior que seja a situação, Deus sempre nos dá uma possibilidade de nos recuperarmos, de sairmos daquela situação em busca de algo melhor. Sempre, sempre. Tá? Às vezes é bem pequenininho, tamanho um monte de besteira que nós fizemos, mas sempre teremos a possibilidade de reagirmos. Legal? E como que nós reagimos, né? O que a gente percebe aqui? A gente percebe que a gente consegue reagir quando a gente imprime positividade onde nós temos negatividade. Não é isso que nós vemos aí? Então, assim, nós precisamos de buscar a paciência quando nós temos a irritação, nós precisamos da alegria quando temos a tristeza,
Nós precisamos do entendimento quando estamos na ignorância, né? Então, nós temos essa força de reagirmos e de imprimirmos essa positividade quando nos vemos na negatividade. Legal. Como nós fazemos isso, né? Qual que é a fórmula disso? A fórmula disso é colocada mais abaixo, né? Que é esperança e amor, né? A esperança nos traz a certeza de que nós somos capazes de reagir e que nós devemos buscar essa reação porque nós somos muito mais do que esse mero momento. E o amor nada mais é do que a prática da doutrina de Jesus, né? Em todos os nossos atos, em todas as nossas palavras, em todas as nossas possibilidades, nós procurarmos vivenciar o que Jesus nos ensinou. Porque dessa forma nós conseguiremos a positividade necessária para reagirmos, né? Então, na verdade, é como se fosse uma reeducação mental, né? A gente procura disciplinar ali o que passa dentro de nossas mentes. Primeiramente, sempre, né, prestando muita atenção ao que está acontecendo conosco. Isso é importantíssimo. A gente tem que prestar atenção ao que está acontecendo conosco. Depois, né, que nós percebermos algo, nós queremos reagir, queremos mudar, sem jamais cairmos na acomodação. É nós nos incomodarmos com essa situação e querermos mudar. E terceiro, mudar de verdade. Então, essa pequena liçãozinha nos traz todas essas ideias, essas diretrizes, para que a gente procure colocar em prática em nossas vidas. Fácil não é, né? Porque senão não precisaríamos de tantas existências na matéria para nos tornarmos perfeitos. Mas nós conseguimos, sim, com o exercício, né, constante, com a prática constante, a vigilância constante, ir praticando cada vez um pouquinho mais. E aí que vem o X da questão, vamos colocar assim. O mérito nosso está não necessariamente em conseguirmos mudar. O nosso mérito está em tentarmos mudar. O simples fato de estarmos tentando mudar, de estarmos nos esforçando, por mais que a gente não consiga mudar, por si só, já é muito meritório, né? Porque a gente está lutando, a gente está brigando, a gente está querendo. Se a gente não consegue ainda, é porque a gente não é capaz ainda, mas a gente está tentando, tá? Então, não necessariamente a gente tem que ter êxito, né? Não necessariamente a gente tem que converter essa negatividade em positividade para que tenhamos o mérito. Legal? Então, é isso que eu gostaria de colocar aqui no primeiro momento, mas agora eu coloco para vocês, para me complementar, para pontuar mais alguma coisinha. Por favor, me ajudem aí para a gente deixar isso tudo mais claro ainda. Quem gostaria de pontuar algo? Eu gostaria. Estou num momento exatamente nesse. Há 6 meses atrás, nós fizemos uma mudança radical. Saímos de uma cidade pequena e viemos para Jundiaí por necessidade de saúde do meu marido. Percebi que tudo aquilo que a gente havia planejado não foi exatamente o que está acontecendo. Sinto que devo fazer uma nova mudança. Até sei como fazer essa mudança. Às vezes eu penso, é o momento? Se eu tento e não consigo, é porque ainda não é o momento? Ou se eu acho que eu devo mudar, faço todas as coisas necessárias para essa mudança e acontece, então seria por aí? Eu estou nessa dúvida.
E a gente se depara com esse tipo de dúvida sempre na nossa vida, né? Muitas vezes a gente deseja alguma mudança que a gente acaba nos convencendo de que ela é importante para nós e acabamos buscando isso e isso nunca dá certo, não é? Isso acontece, né? O que eu acredito que seja importante é nós sempre tentarmos. Se vai acontecer ou não, eu acho que é outra coisa, até porque nós sabemos que muitas vezes não é aquilo que nós desejamos, com a nossa visão estreita que temos, né, que necessariamente é o melhor para nós. Então, é o momento de nós sempre confiarmos na divindade, de que se nós estamos tentando alguma coisa, e essa coisa não necessariamente acontece, a gente continua numa outra caminhada, vai ver porque é essa outra caminhada que nós temos que seguir, né? Mas isso é difícil dizer, porque a gente não... quanto tentar, né? A gente nunca sabe o quanto que eu devo tentar para, de repente, perceber que não é esse caminho. E esse é o grande X da questão, e isso nós não temos a resposta. O que a gente tem que fazer é sempre nos ligar à espiritualidade, em prece, em oração, pedindo o auxílio necessário para que a gente delibere da melhor forma possível, né? Às vezes o caminho é aquele mesmo. Eu só preciso persistir um pouco mais. Às vezes não é, não existe uma regra absoluta, né? E o engraçado é que às vezes a gente insiste num caminho, às vezes a gente desiste estando a 2, 3 passos do nosso objetivo, né? Isso às vezes acontece conosco também. Então, eu acho que quando a gente consegue parar, pensar, refletir, discernir, pedir ajuda e fazer a escolha, nunca tem certo e errado, porque a gente fez a melhor escolha daquele momento, intuído, inclusive, pela espiritualidade. E se a gente fez a melhor escolha daquele momento, né? Por mais que mais adiante a gente fale, pô, aquele caminho era melhor, não importa. Eu fiz a melhor escolha daquele momento. Então, minha consciência vai estar tranquilinha. Eu fiz o que deveria fazer, né? É o que eu penso, nós fizemos uma mudança de 360 graus. E aí eu perguntava, mas você tem coragem de fazer essa mudança? Não sabe se vai dar certo? Se vai dar certo, não vai, não sei, mas eu vou fazer porque é necessário Tá nesse certo. momento, não é? Agora estou numa situação, novamente, de decisão. Então eu começo a pensar e agir. Se as coisas já realmente não acontecem, porque não é o momento, eu aguardo um pouco, volto a insistir. Isso. Se as coisas não acontecem, então é por outro caminho, vamos aguardar o outro caminho. Mas a gente fica numa ansiedade quando começa essa mudança e a gente fica meio perdido. Sim, sim. Mas você tocou num ponto interessante, o tempo, né? O tempo vai auxiliar nisso tudo. O que hoje é tudo muito obscuro, né? Qual a decisão que eu devo tomar, amanhã já não será tanto. Por quê? Porque o auxílio do alto vem, porque as circunstâncias mudam, porque os meus pensamentos mudam e tudo fica muito mais natural. Que caminho eu devo trilhar, né? E aquela coisa que é confiar de que a gente está sempre tomando a melhor decisão quando a gente está com boa disposição em tomá-la. Eu acho que isso é essencial. Não tem erro. Não tem erro quando a gente está fazendo o nosso melhor, né? De cada momento. Muito bom. O que mais? Edu, eu acho Oi, que Gleice. na hora que está falando assim, né? Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Aí ele coloca essa lista, né? De você pode ainda e sempre. Então, eu relaciono muito isso a esse momento que nós estamos vivendo, né? Onde nós fomos obrigados, entre aspas, né? E, na verdade, sim,
a se voltar um pouco mais para dentro, né, de nós mesmos. Então, eu acho que a gente está passando de um estado de conscientização do estar para o ser, né? Então, nós não estamos tanto em movimento, mas estamos sendo colocados à prova para tentar entender um pouco mais do ser, né? Daí, quando ele fala, né, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Então, acho que tudo isso tem muita relação com o que a gente está vivendo agora, né? É muito difícil, é um percurso, mas eu relaciono muito com tudo isso. Muito bom. É isso mesmo, né? Mais do que nunca, nós estamos aí sendo colocados à prova, né? Em várias frentes. E é bom sabermos, é o que a espiritualidade nos diz aqui, que nós dispomos dos recursos necessários, suficientes para reagirmos adequadamente. Então, isso nós temos que ter muito dentro de nós, para jamais desanimarmos, jamais perdermos a fé, a esperança, é que nós sempre teremos os meios de reverter a situação de uma maneira que eu ganhe e muito. Muitas vezes não é do jeito que eu imagino, né? Mas, com certeza, do jeito que eu mais ganhe, né? No que diz respeito ao meu progresso, à minha evolução, que é o que realmente importa, né? Bem pontuado, viu, Leide? Eu acho que tem tudo a ver com esse momento atual, né? Mais alguém aí? Podemos passar? Aí é a prece, né, Sônia? Obrigado, viu, gente, por ter ajudado aí. Espera só um pouquinho, já vou fazer. Espera aí. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos unir e agradecer por mais um dia que estamos juntos para aprender, para poder passar tudo que aprendemos para nós mesmos, né? E aos nossos familiares. Que Deus nos ajude nessa compreensão, que a gente possa ser melhor cada dia. Que é para isso que a gente veio aqui e é isso que a gente está estudando. Vamos pedir para a espiritualidade ajudar a Cecília, a Edu, para que consiga sempre nos dar essas palavras de amor, caridade, para que a gente possa seguir em frente. Que assim seja. Eu não tirei a tela, né? Pronto. Bom, vamos lá. O evangelho de hoje, na verdade, é o finzinho do capítulo que nós estamos vendo, né? Que é o não vim destruir a lei, que começa com aquela passagem de Jesus, né? Que está descrita em Mateus: não penseis que eu venha destruir a lei e os profetas, não vim destruir, mas dar-lhes cumprimento. É que Jesus nos fala. A gente já correu aqui um pouquinho, a gente falou de Moisés, a gente falou de Cristo, do Espiritismo, né, como todo um planejamento divino para todos nós. Nós falamos um pouquinho da aliança da ciência e da religião. E agora a gente fala da última parte, que é os itens 9 a 11, que são instruções dos espíritos, que encerram um capítulo que se chama A Nova Era. Tá? Então, essa lição, na verdade, mais do que explicar, eu convido a todos a lerem depois,
porque ela traz algumas informações de maneira que ela venha coroar todo o restante que nós vimos nesse capítulo e também vimos nas primeiras aulas ali que nós estudamos todo o significado do Espiritismo. É um tema que muitas vezes acaba soando, né, um certo proselitismo de nossa parte, porque parece que a gente está querendo puxar sardinha, né, aquela coisa, querer converter todo mundo usando de argumentos do Espiritismo como um consolador prometido. Então, de qualquer maneira que eu fale, soa, né, um pouco como um proselitismo. Na verdade, né, o que nós vimos em toda essa parte é que Moisés veio abrir todo o caminho da verdade para todos nós, ali, através das primeiras revelações. Depois, Cristo veio a continuar essa obra e nos trouxe inúmeros ensinamentos que nos norteiam até os dias de hoje e nos nortearão para todo sempre. E depois veio o Espiritismo, que, na verdade, veio a elucidar essas lições que tinham sido dadas até então, para uma melhor compreensão, para uma melhor prática, digamos assim, de nossa parte, né? Então, por isso que é colocado como nova era, porque esse planejamento divino, que começou com Moisés, Jesus, o Espiritismo, está nos trazendo no momento da humanidade aonde muitas das verdades divinas têm se tornado ao nosso alcance, né? Nós temos cada vez mais conseguido usar dessas leis divinas em nosso favor, porque nós acabamos conhecendo um pouquinho melhor elas, porque nós passamos a entender um pouquinho melhor o funcionamento delas. E isso em razão das 3 revelações, né? E isso não é assim uma exclusividade do Espiritismo, longe disso, né? Muitos das religiões, como nós já falamos aqui, vêm cada vez mais buscando por aquilo que verdadeiramente importa, não é isso? Como se diz? Sobrepondo alguns conceitos antigos que muitas vezes vinham ali enraizados em suas doutrinas para abraçar novos conceitos em que sua razão, a sua fé mostra como sendo mais assertivo. Então, assim, são essas revelações, não o Espiritismo, vem trazendo essas verdades para os homens, né? De maneira que, acho que eu já comentei aqui em outra aula, que alguma vez a gente já ouviu dizer, né, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O que significa dizer que nós não veremos a doutrina espírita em franca ascensão, né? Que com cada vez mais adeptos pelo mundo. Não. O que nós veremos é que tudo aquilo que a doutrina traz, que na verdade não é dela, é próprio da divindade, são as leis divinas, tudo aquilo que ela apresenta também acaba sendo incorporado por todas as outras religiões, né? E não só religiões, também ali pela filosofia, como nós vimos, né? Cada vez mais os homens vão encampando as leis divinas. A própria ciência também, cada vez mais descobrindo as leis divinas. Então, todo esse processo leva a essa expansão da verdade divina para todos os homens. Tá certo? De maneira que a gente só tem a ganhar. Por mais que, né, os homens se considerem, muitas vezes, principalmente alguns homens ditos de Deus, né, homens muito religiosos, por mais que eles se considerem conhecedores da verdade divina, muito tem a se conhecer ainda.
E tudo se torna muito maior quando lhe apresentadas as leis divinas. Inclusive, nesse capítulo, nesses itens do Evangelho, falam de Santo Agostinho, né, que era um espírito grandioso, que enquanto encarnado, era um cristão ali, de mão cheia, né, que nem falam, um cristão convicto, praticava todos os valores que tinha aprendido ali no Evangelho de Jesus, em sua igreja. Ele praticava, ele vivenciava isso com muito fervor, com muito acerto, um grande cristão, né? Sem dúvida nenhuma. Mas quando ele está ali no plano espiritual, né? E esse é o relato que se tem aqui, ele, né, com os seus sentidos muito mais amplos, porque enquanto, né, ser encarnado, nós temos nossos sentidos um pouquinho mais limitados, né? Quando desencarnados, nós temos os sentidos muito mais amplos, nós passamos a conhecer muito mais as coisas, nós conseguimos deslumbrar muito mais as coisas. E com Santo Agostinho foi assim, quando ele verifica tudo aquilo ainda que ele até então ainda não tinha se dado conta, ele se engrandece ainda mais. Né? Não que ele não era um bom cristão, não. Né? É que o ponto de vista muda, né? Quando nós estamos no plano espiritual. Nós vemos com outros olhos, os olhos do espírito, que é muito mais abrangente. Então, nós podemos passar a ver algumas coisas, quando nós estamos no plano espiritual, de uma forma diferente, né? De uma forma mais ampla. Não que o que a gente via antes era errado. Não, é só um complemento, é só uma extensão daquilo que nós víamos até um certo ponto, enquanto encarnados. Tá? Então, nós ganhamos com interpretação. O texto até fala, nós passamos a ter uma interpretação muito mais acertada, muito mais lógica, inclusive dos textos do Evangelho. Nós passamos a entender com muito mais profundidade aquilo que Jesus queria nos dizer, na medida que a gente se aprofunda nos conhecimentos das leis divinas, seja aqui enquanto encarnado, seja depois desencarnado, mais ainda. Né? Então, é isso. Essa é a nova era. A nova era é a era do conhecimento, aonde nós, com esse alcance da verdade, nós temos a tendência de nos tornarmos melhores. Nós temos a tendência de atingirmos novos patamares evolutivos, novos ganhos morais, novos ganhos espirituais. Tá? Porque a lei divina é isso que ela nos apresenta. A lei divina é amor. Né? Deus é amor, suas leis é amor, toda a sua obra é amor. Quando nós a incorporamos em nossos atos, em nosso dia a dia, nós também ganhamos em amor, nós ganhamos em evolução. Tá? Quando fazemos isso em conjunto, então, nós transformamos a humanidade, que é esse processo que nós estamos atravessando. Nós estamos mudando de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, um processo longo e gradativo que só está acontecendo porque o nosso concurso de forças e de disposições está permitindo. Né? Então, é essa somatória daquilo que eu busco, daquilo que o meu próximo busca, essa somatória vai dizer como nós somos enquanto humanidade. Cada vez melhores que formos, cada vez melhores seremos enquanto humanidade. Né? Por isso que, logo mais, não é tão pouquinho assim, nós seremos um mundo regenerado, onde as provas e expiações não serão nem muito mais necessárias para nós. Né? Onde nós teremos ali até um pouquinho de descanso depois de tudo, de todos esses grandes desafios que nos submetemos aí. Certo? Então, o Evangelho é isso. Basicamente é isso. Ficou mais ou menos claro? Fiz muita confusão?
Depois leiam que fica tudo mais claro, tá? Não fica só no que eu falei, não, que fica muito rasinho. Alguém quer colocar alguma coisa? Vocês acham que a gente está se transformando? Vocês notam a transformação do nosso mundo de provas e expiações para o mundo regeneração? Vocês notam que a gente está melhorando? Ou não? Parece que está piorando. É? Você pergunta a gente como sociedade ou a gente como pessoa? Oi, Maria. Essa transformação é individual ou como sociedade? Então, como sociedade, o que você nota? Você acha que nós estamos avançando? Nós estamos indo para trás? Nós estamos estacionários? Avançando. Avançando? Lentamente, mas avançando. Você percebe isso? Que bom. Eu acredito nessa evolução. O que mais? Tem alguém que fala assim, não, tá andando para trás isso aqui. Não é possível. A gente escuta todo dia, né? Alguém sempre desanimado. O desânimo... Até a gente tem dia que a gente desanima, né? Mas no outro dia a gente levanta a cabeça. Você sabe que às vezes, né? Aparentemente, a gente está ali, né? Parece que andando para trás. Isso acontece. Isso às vezes a gente, né, tem essa impressão. Mas é só uma impressão, porque não existe involução, só existe evolução. O máximo que a gente fica é estacionário, né? A gente não vai desaprender o que a gente aprendeu. Tá? Uma vez que foi aprendido verdadeiramente, isso passa a ser parte de nós e isso serve de base dali por diante. Então, ou estacionário ou para frente. A gente nunca regride. Nós temos essa impressão de regressão porque muitas vezes as provas, as expiações trazem à tona coisas que estavam ali dormentes, que eram existentes sim, só que nós não sabíamos. Então, por exemplo, essa pandemia, vamos usar o exemplo da pandemia. Nós fazíamos ideia de que nós teríamos tanto ódio assim na humanidade, gratuitamente, um pelo outro. Nós nem imaginávamos mais que tinha isso. Quando a gente começou a ver isso, fala, nossa, parece que está regredindo. Não, esse ódio é nosso ainda, está dentro de nós. Ele só aflorou quando foi provocado. Bastou uma prova aí mais complicada para que tudo isso viesse à tona. Né? Ou ficar visível, né? Oi? Ou ficou visível, talvez a gente não estivesse olhando para isso. Exatamente. Ficou mais visível, né? Aflorou muito mais, ficou mais aí perceptível. As pessoas, se eu até outro dia não dava suas opiniões, hoje dá suas opiniões. Né? E hoje nós temos, inclusive, o concurso da tecnologia que torna isso tudo muito mais difundido. Então, tudo isso só veio a mostrar aquilo que nós éramos. Nós não estamos regredindo. É exatamente como é a nossa fotografia atual, tá? E também a gente não pode se deixar impressionar. Nossa, mas é só ódio, é só... Não. Ao mesmo tempo que tem isso aí, o amor está acontecendo. E está acontecendo principalmente nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, nos pequenos auxílios. Edu, eu ia colocar justamente isso. Eu acho que como existe essa grande ambiguidade das coisas, sempre, né, luz e sombra, etc., eu acho que, ao mesmo tempo que tudo isso vem à tona, também vem uma corrente de bem que faz a gente parar um pouco para conscientizar, para despertar de algumas coisas. Diante da prova, né, diante da provação. Mas eu acredito que tem toda essa movimentação. Sim, sim. Alguns estão ali perseverando e praticando o bem. Outros estão ainda se deixando levar pelo mal que ainda existe dentro de si. Não estão perseverando. E assim nós vemos as duas coisas e assim nós vamos crescendo. Então,
Então, é assim que funciona, e é assim que nós estamos atualmente. Tudo muito à tona, né? Cadê a Cecília aqui? Cecília, eu preciso marcar você. Pronto. Certo, turminha? Tá bom aí? Legal, falei demais até, né? Nossa, como passa o tempo, incrível. Cecília, desculpa. A gente desconta, né? Tá certo. Faz um desconto. Bom, vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar. Deixa eu pôr o slide aqui. Hoje nós vamos iniciar, né, alguns princípios básicos, né, do Espiritismo. Nós já vimos bastante coisa aí nas aulas passadas, né? E hoje nós vamos começar, então, com essa pergunta, né? E com esse tema, Deus, que é a primeira pergunta do nosso livro dos Espíritos. Como o Edu estava comentando, né? E comentou em todas as aulas passadas, né, que a gente sempre está voltando a este assunto, estes ensinamentos que Kardec compilou, né, se nós vermos pelo lado científico, ele serve para todas as religiões. Então, fica mais fácil da gente entender isso que o Edu estava falando no começo da aula, né? Talvez da gente fazer proselitismo, de que o espiritismo é o consolador, mas, na verdade, é assim, esta ciência que Kardec conseguiu compilar, né? Ela é para uso de todas as religiões, é para uso na nossa vida, né? É uma ciência, ela não tem uma conotação, como o Edu explicou em aulas passadas, somente religiosa ou somente científica ou filosófica, né? Ela acaba tendo todas essas vertentes. Então, quando a gente estuda um assunto, por exemplo, como Deus, né? Que é uma coisa tão abstrata e, ao mesmo tempo, a gente tem ela dentro de nós, né? E, então, para a gente começar a caminhar nisso tudo, nós temos que ter em mente que, desde a origem do homem no planeta, essa ideia da divindade, ela veio dentro de nós. Todo mundo tem essa ideia da divindade. Então, às vezes, para trazer isso de uma maneira mais inteligível e mais próxima de nós, o que o homem começou a fazer? A dar à divindade características humanas, né? Para que ele pudesse entender melhor como é que se passava tudo isso. Então, nós vamos ver que no avançar do homem no planeta, esta ideia de Deus também vai ficando cada vez mais forte, né? Então, nós vamos entender isso de que maneira? Por exemplo, tem essa história aqui que eu acho muito interessante, que é do barbeiro, né? Então, assim, ó, um senhor que estava no barbeiro, cortando os cabelos e fazendo a barba. Enquanto isso, conversava com o barbeiro e falava da vida e de Deus. Daí a pouco, o barbeiro, incrédulo, não aguentou e falou: "Deixa disso, meu caro, Deus não existe." "Por quê?", né, o outro falou. "Ora, se Deus existisse, não haveriam tantos miseráveis passando fome. Olhe em volta e veja quanta tristeza. É só andar pelas ruas e enxergar." Bem, esta é a sua maneira de pensar, não é?
Sim, claro. O freguês pagou o corte e foi saindo. Quando avistou um maltrapilho imundo, com longos e feios cabelos, barba desgrenhada, sujo, abaixo do pescoço. Não aguentou, deu meia volta e interpelou o barbeiro. Sabe de uma coisa? Não acredito em barbeiro. O outro disse, como? Ele falou assim, sim, se existem barbeiros, não haveriam pessoas de cabelos e barbas compridas. Ora, eles estão assim porque querem, e se desejassem mudar, viriam até mim. Então o outro falou, entendeu agora? Né? Então, é esta procura que nós estamos fazendo aqui. Vocês concordam com essa história aí do barbeiro? É mais ou menos isso? Isso traz alguma coisa para vocês? Né? Então, é interessante nós pensarmos assim, né? É a busca. Então, eu quero que agora vocês me falem. Qual é a ideia de vocês de Deus? Quem gostaria de falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Vamos lá, gente, vamos falando, porque assim fica mais interessante. Como é que vocês É o veem princípio de Deus? tudo, né? Eu vejo ele como princípio de tudo. Isso mesmo. Que mais? Quem mais quer falar alguma coisa? Ele para vocês castiga, não castiga? É aquele que fica lá, tem os ajudantes que ficam marcando tudo que a gente faz? Como que é? É um velhinho de barba? Fica sentado na nuvem? Como que ele é? Ah, eu não acho que ele castiga, eu acho que ele é justo. Então, pensando aí que nem esse barbeiro, quando você vê alguém sofrendo, como que a gente pode traduzir isso? Que é justo, tem algum motivo. Tem algum motivo. Eu traduzo como uma grande engrenagem, porque se não existir esse tipo, como que vai despertar na gente a solidariedade, a cooperatividade, a compaixão, o pensamento coletivo, que eu acho que é isso, para isso que nós estamos indo ao encontro disso, que eu acho que é o princípio de um mundo de regeneração. Eu entendo isso como uma grande quem está falando é a Gleides? É a Gleides, isso, só para isso, saber. isso, isso. É porque às vezes eu não reconheço a voz e não está aqui nos meus quadradinhos, então não sei quem que está falando. Ah, desculpe, sou eu. Imagina, eu vou perguntando, pode ficar tranquila. Tá bom. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Para mim, A sempre Célia houve. que gosta de falar. Para mim, sempre houve um ponto de interrogação, agora que eu estou começando a entender melhor. Porque ainda a gente não tem a capacidade de saber como é. Ainda não temos ainda a evolução necessária para esse momento. Mas eu sempre pensei assim, mas como é que ele pode ser o único a fazer tudo isso? Da onde que ele veio? Essa dúvida em mim é assim, eu quero entender, mas ainda eu acabei entendendo que não é o momento de eu entender. Então, vamos estudando até... Vamos refletindo, né, Célia? Vamos vendo aí para desatar esse nó, né? Pode não ser. Como é que ele pode ser o primeiro? Não teve ninguém. Como é que aconteceu isso? Eu quero saber. Mas pois não é o momento. Né? O que ele é? É uma luz? É uma energia? O que, né? Eu concordo com você.
Eu Fala, concordo Maria Elvira. Mas, eu concordo com a Célia, Célia. Oi. Eu acho assim muito difícil, eu não consigo compreender Deus. Sabe, eu chego assim, Jesus, tudo bem, porque passou por aqui, né? Ali eu chego, acima de... Não, eu não consigo, não compreendo Deus, mas eu sinto, eu vejo, né? Você consegue ver a natureza, né, nos detalhes da perfeição, da harmonia, da beleza que o universo é, né? Então, compreender Deus, eu já desisti também, porque, né, não faz parte. Mas dá para a gente sentir, né? Em todas as porque coisas. Jesus teve uma história recente, então a gente viveu a gente conhece essa história, então é uma coisa mais concreta. Agora, Deus para a gente ainda é muito abstrato, não tem ainda noção do que seja. É muito Maria pequeno. Cecília. Oi. Eu partilho do que a Maria Elvira falou. Quando você perguntou o que é Deus para você, eu falei, ela podia perguntar quem era Jesus, que fica mais fácil de responder. Verdade, né? Mas eu acho que é, assim, para mim, eu acho que é algo tão grandioso. Eu partilho das mesmas questões. Eu não duvido, mas eu acho que ainda é algo muito maior que a gente ainda não consegue compreender. Que eu acho que um dia a gente vai compreender, mas ainda é muito, talvez, está além da nossa compreensão aqui na condição de encarnados. Partilho das mesmas opiniões de vocês, gente, né? Então, acho que não cabe, a gente ainda está muito pequeno para conseguir entender a dimensão que ele é, né? Alcançar tudo isso, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudando, né? Vendo, refletindo, para conseguirmos avançar nesses conceitos, né? Embora sejam tão abstratos e ainda tão fora do nosso alcance, mas nós podemos entender mais os seus atributos, né? Que eu acho que são mais fáceis do nosso entendimento. Dos atributos é assim, a bondade, né? De Deus, a justiça de Deus, entender que embora nós vejamos aí como esse barbeiro, né? Esse exemplo dessa história, né? Embora nós vejamos ainda o sofrimento, né? O padecimento, pessoas dizendo que ainda não têm crença, nós entendermos melhor esses mecanismos, né? Que nos proporcionam a certeza da existência de Deus. Certo? Porque ela está também dentro de nós. Entender esse conceito abstrato ainda não é possível para a nossa inteligência, né? Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira, ela fala que o nosso cérebro não cabe no nosso cérebro ainda a ideia, né, do conceito da divindade. Só quando formos espíritos mais evoluídos, e Kardec depois tem um slide que explica isso, na Gênesis ele nos diz isso também, né? Então, vamos vendo os atributos, né? Como conheceu, como começou tudo isso, para caminharmos um pouco nessa direção. Então, o homem, por possuir inteligência, a gente sempre deseja saber, né? Qual é a fonte, a causa e a lei da vida, né? Há um sentimento instintivo da existência de um ser superior, desde o homem mais primitivos até nós. É por isso que o homem, né, ele vem cultuando fenômenos atmosféricos, porque imaginem, né? O homem de antigamente, lá no tempo do homem primitivo, acontecem esses fenômenos, né? Você fica meio perdido, um barulhão, uma coisa, uma luz, você vai pensar que é o quê? Que é um Deus, né? Então, na sua ignorância, ele foi tratando tudo isso como se fossem deuses. Então, o sol, a lua, animais, né? Deuses maus e vingativos. Então, ele foi
para ele tentar entender tudo isso, ele foi dando à divindade aspectos, né, e sentimentos do homem, desse ser, desse espírito imperfeito que transitava ali, porque ele não entendia de outra forma, né? Então era aquele assim, não, Deus, você não fez isso, vai ser castigado, sacrifícios. Então essa ideia, né, de um Deus vingativo e que castiga, vem desde essa fase aí. E isso ainda está tão enraizado no homem moderno que muitas pessoas, muitos espíritos que hoje estão encarnados nesse planeta ainda pensam assim, né? Eles não conseguem entender tudo que Jesus veio trazer, né? Que veio, como ele mesmo fala, né? Que nós estávamos vendo, ele veio cumprir a lei antiga e dar um prosseguimento nela, né? E complementar, dizendo que aquele conceito todo que tínhamos anteriormente, desse Deus vingativo, tudo, ele está equivocado, né? Que nós estávamos vendo toda aquela situação por este olhar nosso ainda muito tacanho, né? Ainda muito curto, para entender tudo isso. Deu para vocês entenderem e se localizarem historicamente nisso tudo? Sim. Falei claramente para vocês? Sim. Então, é isso que a gente tem que desmistificar, né? E principalmente isso, eu não sei vocês, né, que são jovens ainda, mas passar isso para os meus netos, né? Já que para os meus filhos, eu também pouco pude passar disso, né? Porque eu também não entendia direito, não é verdade? Então, a gente agora chegou a hora de fazermos essa continuidade, né? A existência de Deus nos é mostrada a toda hora através, como vocês mesmos já falaram, né? A perfeição do corpo humano, a perfeição da natureza, as leis imutáveis e perfeitas que regem o universo. Nós já comentamos em aulas passadas, né, que nós estamos neste planeta para evoluirmos, não é isso que a gente sempre fala, né? Para que a evolução aconteça, nós precisamos primeiro evoluir intelectualmente, para termos capacidade, né, com esse intelecto, de entendermos a moralidade, né? Foi isso que aconteceu lá no século XIX, com Kardec. O que ele fez? Porque, na época das luzes lá, né, filósofos apareceram, não é? Muitos estudiosos, as universidades, estava o conhecimento científico. Lembram que o Edu contou, falou para vocês, né? Está na nossa apostila lá, Darwin falou sobre a evolução animal, Wallace, né, junto com o Darwin também, progrediu com tudo isso, as grandes enciclopédias, né? Depois a Revolução Industrial. Então, tudo veio caminhando para que o homem, o intelecto do homem, começasse a entender, né, a permeabilidade que existe entre a matéria e o espírito, né? Então, se não fosse naquela época, o homem não teria inteligência para entender tudo isso. E estamos caminhando nisso tudo, né? Agora, hoje em dia, nós temos um pouco mais de capacidade de juntar tudo isso que nós entendemos, né? E tirar esse ranço ainda que a gente tem de um Deus que castiga, né? Um Deus que, vamos dizer assim, que tem
uma ascensão para em nós, né? Mas ele nos dá o livre-arbítrio de nós tanto termos a liberdade de não, até de não aceitá-lo, né? De não procurar entendê-lo. Nós temos essa liberdade. Então, agora nós já estamos mais aptos a entender as suas leis perfeitas, né? Então, olha, hoje em dia nós estamos falando tanto em pensamento, em sintonia, né? A lei de ação e reação, a lei de que nós pensando, né, o orar e vigiar que né, que Jesus veio trazer, né, que o nosso pensamento é oscilante e ele emite energias que somos espíritos imortais. Tudo que nós fizermos, ele vai ter um reflexo em toda a nossa existência, como seres imortais que somos. Então, aprender a dosar esse intelecto com a moralidade, é isso que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. A evolução é essa. Então, olha, entendermos as leis imutáveis e perfeitas que regem o universo, porque esse é o caminho para a gente chegar até Deus, né? Vamos entendendo devagarinho a sua grandiosidade, né? De todas as suas... Eu fiz um risco aqui, não sei o que eu fiz aqui no slide. Vocês estão vendo esse risquinho verde? Ah, já aconteceu comigo também, eu não sei como que é, viu, Cecília? Ah, é? Bom, tá aí. Então, é a inteligência, a sua inteligência. É uma coisa, aquela coisinha atrás do computador, né, que dá sempre um problema. Então, gente, nesse caminhar da humanidade, o que nós estamos vendo? Olha, Einstein, que é um grande cientista, ele procurou falar sobre a religião. E o que ele falou é muito interessante e descreve muito bem esse nosso caminhar. Ó. Ele escreveu nessa revista aqui, ó, eu não sei falar direito, hein, gente? New York Times Magazine, não sei se é assim que fala, tá? Mas fica assim. Em 1930, ele elaborou essa ideia aqui de três estágios do desenvolvimento da religião. Então, ele nos fala o seguinte, o primeiro estágio, ele chamou da religião do medo, que era lá aquele estágio, né, que nós tivemos lá na época medieval, né, de tantas guerras por Deus, de tanta... O povo não tinha nenhum conhecimento, não tinha nada, né, era tudo muito restrito a algumas pessoas só. Era o clero, né, as castas que eram mais ricas, né, mais abastadas. Então, o que ele fala? Foi, antes de tudo, o medo, seja da fome, dos animais, das doenças ou da morte, que levou o homem primitivo a adorar a Deus. A mente humana criou seres imaginários, de cuja vontade dependiam a vida ou a morte do indivíduo e da sociedade. E para aplacar esses seres, os humanos lhes ofereciam súplicas e sacrifícios, formas primitivas de oração e rituais religiosos. Não era assim que caminhava, gente, lá naquele tempo do Uga-Uga, né? Então, ele fez uma boa definição disso. Daí, no segundo estágio, ele escreveu, foi a concepção social ou moral de Deus, decorrente do desejo de orientação, amor e apoio. É o Deus que premia e castiga, ao qual ele já havia se referido anteriormente. Einstein via no Antigo e no Novo Testamentos uma ilustração admirável dessa transição de uma religião do medo
para a religião da moral, ainda ligada a uma concepção antropomórfica de Deus, né? Ou seja, antropomórfica significa ainda dar à divindade, né, emoções humanas, né? Então ele ainda tinha raiva, ele ainda castigava, né, se vingava, tal. Então, esse também é essa transição, né? Então, o avançar da humanidade, né, quando o homem também foi avançando, essa ideia da divindade também foi, né, se alterando. O que mais que ele fala? O terceiro estágio, Einstein chamou de sentimento religioso cósmico, e segundo explicou, é o conceito muito difícil de elucidar para as pessoas que não têm esse sentimento, uma vez que ele não comporta qualquer concepção antropomórfica de Deus. Não é isso que nós estávamos falando agora? Que a gente não consegue, né, falar muito de Deus, conceber essa ideia de Deus, como que ele é, não é? Porque a gente ainda não tem esse sentimento, né? A gente não tem intelecto suficiente para entender isso daí. Mas como, né, nós falamos, nós vamos entendendo as suas o que acontece, né? As suas me fugiu agora a palavra, mas tudo o que acontece aqui, né, da divindade, as consequências dessa divindade. Então, como é Deus? Cada povo o concebe conforme a sua evolução. Nós vamos ver, né, já definições assim, um ser material poderoso, vingativo que precisa de prendas e sacrifícios de animais e humanos. Nós ainda temos isso no planeta, não temos? Vocês não veem aí? Depende do povo, né? Bom, mas severo, que castiga. Finalmente, bom, compreensivo, que nos ama, nos oferece oportunidades de refazermos nossos caminhos. Né? Nós chegamos a essa concepção de Deus aí. Para a doutrina espírita, né, que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mesmo esse conceito aí tão curtinho, né, ele tem uma subjetividade aí, uma profundidade que a gente ainda não consegue alcançar. Então, vamos vendo aí o que mais temos, né, nessa ideia de Deus. Na Gênese, há as seguintes referências à natureza divina. Mudou muito a temperatura, hein? Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda nos falta o sentido próprio, que só se adquire por meio da completa depuração do espírito. Isso está na Gênese, né, no capítulo 2, no item 8. Então, conforme nós vamos depurando, evoluindo, entendendo um pouco mais, desenvolvendo nossos sentimentos e nosso intelecto, nós vamos ter uma maior profundidade, né? Então, nós vamos passar a entender muito melhor os atributos de Deus. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo, sob que considera ele a divindade. Um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia. O Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção por todos os seus filhos e os chama a
os chama todos a si. Isso também está no capítulo 1 da Gênesis, no item 23. Então, é esse Deus aqui, né, que nós vamos tentar entender. Certo? Então, viver sem a crença num ser superior é negar a obra da criação. O que é esse negar a obra da criação? O que vocês acham que é? Qual que é a obra da criação? Nosso planeta é uma obra da criação? Sim. O ser humano, né? Porque nós somos criados por Deus, o espírito, esse corpo de matéria, né? Então, se a gente viver sem a crença de um ser superior, como é que nós vamos explicar, por exemplo, o planeta, né? O sistema solar? Como funciona tudo isso? O homem agora está conseguindo alcançar, né, e descobrir, com esses avanço tecnológico que ele teve, de ter hoje tantos satélites, viajar aí pelo, né, pelo universo, aí, pelo menos aqui por perto, né, da Terra, fazer essas viagens até a Lua, né? Ele descobriu, através disso, muitos planetas. Agora, como é que tudo isso, a Lua está naquele lugarzinho, ela, na distância em que ela está da Terra, ela comanda as marés, né? As plantações, o homem foi descobrindo que, através dos ciclos lunares, as plantações, né? Eles foram fazendo as plantações. Então, ele foi... Agora, se a gente falar assim, não, não tem ninguém, como é que tudo isso apareceu? Não é? Omitir o evidente, o real, alimentar o nosso orgulho, permanecer no estado de ignorância, que a gente fala, não, não tem nada, então você não procura saber, né? Você não se desafia, não desafia o seu intelecto. Negar a realidade, pois tudo, o visível e o invisível, nos mostra a sua existência. Né? Sempre mostrou. Nós vimos, através das primeiras aulas, que a mediunidade ou os efeitos, né, físicos, eles são exclusivos do espiritismo? Não. Nós vimos que não, né? Antes de haver a codificação, não existiram tantos fenômenos, por aí, como o Edu falou nas outras aulas, né? Aquele que vamos ficar ali no século XIX, as mesas girantes, né? Aqueles fenômenos lá de Hydesville, que nós vimos, não é? Batendo. Então, o mundo invisível sempre mostrou a sua existência. Então, vamos lá. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Cecília, posso interromper e voltar só um minutinho? Claro. Então, assim, uma dúvida. Ali, o que seria... Quem está falando aí, só para eu saber? A Luciana. Tá. Fala, Luciana. Então, assim, o que seria, assim, o que eu posso deixar na ignorância? Porque às vezes é um assunto, tipo, definir o que é Deus, hoje eu sei que eu não vou conseguir definir. Então, assim, ficar pensando nisso é uma coisa que vai me deixar louca e eu não vou chegar numa conclusão. Então, assim, tem horas que, sei lá, vou deixar isso na ignorância no sentido de não querer pensar, entendeu? Porque eu não vou chegar numa conclusão. É uma ignorância burra ou tudo bem? Não, não é. Olha, eu acho tudo a gente tem que ter assim o bom senso, sabe?
A gente sabe, é esse raciocínio que nós estamos tentando fazer. Por exemplo, entender Deus, eu não vou conseguir agora. Eu não tenho cérebro para entender isso, nada. Mas o que eu posso entender? Através do entendimento dos seus atributos, das suas leis, dessa parte moral. Olha, como que o simples fato, ó, vamos trazer isso bem perto da gente. Conviver, né? Conviver em família. Esses princípios todos, eles vão servir para que a gente entenda assim, olha, por que eu estou reencarnando nesta família, junto com estas pessoas? O que é que eu tenho que aprender? Se eu acho que Deus é bom e justo, né? O que é? Aquele lugar onde eu estou é o melhor para mim. Então, se eu entender assim, olha, que Deus está olhando por mim, que Ele existe, que Ele me ama, eu sou uma criatura divina e eu estou aqui para aprender, o que é que eu tenho que aprender com a convivência com essa pessoa difícil que está aqui no meu lar? Sabe? Então, essa certeza e essa estrutura, essa escora mesmo, sabe? Você deitar, se esparramar no colo desse Deus para entender o que é que você tem que fazer. Sabe? Entendendo as suas leis, entendendo... Olha, você está aqui por quê? Através da sua sintonia, sabe? Das leis divinas que regem o planeta. Que o que eu penso, eu vou plasmar. O que eu penso vai ter um reflexo na vida do outro que convive comigo. Entendendo essas leis como regem tudo, porque isso tudo é o funcionamento de Deus, se ele é um ser supremo, né? Inteligência suprema do universo, que ele está lá regendo a Lua, a distância da Lua na Terra, mas também está vendo aqui o que está no meu coração, sabe? E o que eu estou hoje, assim, magoada, hoje eu estou ferida, hoje eu estou alegre. Ele está vendo isso. Ele está vendo lá o macro, o funcionamento do universo, mas também está se importando e fazendo tudo o que é possível através da providência divina para que eu cresça, que eu caminhe e que eu entenda que Ele me ama e que Ele está atuando na minha vida, nas menores coisas, nas menores e nas maiores. Sabe? É essa a ideia. Você está vendo o macro e o micro, né? Até onde vai? Então, esse entendimento é o que nós estamos buscando aqui. Como é que funciona tudo isso? Como eu posso ser consolada com esses conceitos? O que eles vão fazer na minha vida, no meu dia a dia? Né? O meu filho morre, como é que eu vou reagir? Entende? São nessas questões que eu entendendo, né, os atributos da divindade e as suas leis, eu vou conseguir me situar melhor, né, ter o meu coração consolado e não oscilar tanto, porque, vamos lá, né, vamos ser sinceros aqui, né, jogo aberto, né, gente? É assim, quando me convém, eu acredito em Deus. Quando eu estou numa enrascada, eu peço ajuda dele. Mas quando eu tenho que passar numa aprovação, como é que está o meu conceito? Né? Quando eu tenho que dar, como a gente sempre fala, né, um testemunho aí da vida, como é que está o meu conceito? Então, fortalecer a nossa fé é isso que no Espiritismo a gente fala, ter a fé
raciocinada. Então, nós vamos entender, né, caminhar, navegar nesses conceitos e conseguir fazer com que isso, né, tenha um sentido na nossa razão e no nosso coração. Deu para entender mais ou menos, Luciana? Expliquei ou compliquei? Não, explicou. Certo. Eu fechei o áudio porque o cachorro começou a latir aqui. Ah, imagina, mas deu para elucidar? Alguém tem mais alguma dúvida nisso? Deu para entender, gente, isso que a gente tentou falar aqui? Tudo certo? Podemos prosseguir? Olha, vão falando, viu? Porque, assim, a dúvida de um é de outro, esses conceitos enriquecem, a gente vai falando. Se eu estiver falando muito complicado, vocês me parem, porque às vezes a gente divaga, tá bom? Tudo certo? Deu para entender? Então, vamos lá. Então, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Nós já falamos aqui. Vocês lembram? Eu acho que tudo, na natureza, no universo, no cosmos, no próprio ser. Acho que tudo tem alguma coisa nos dizendo da prova da existência de Deus. Todo mundo concorda com isso? Ou alguém quer acrescentar ou discordar? Vamos lá. Ó, os meninos não estão falando nada, hein? Nem tem mais menino aí? Eu não vejo todo mundo. É Marcelo e o outro, quem que é mesmo? É Carlos. Carlos? Carlos aí. Carlos, Marcelo. Deve ter o Ricardo. Eu liguei minha bateria. Bom, gente, então vamos lá. Espera aí, Cecília, que eu vou apertar aquele botãozinho que abre a câmera de todo mundo, assim você vê. Eu acho que o Deus está em todos os lugares, né? Dentro de nós. Quem que está falando? É o Marcelo. Ah, Marcelo, tá. Está dentro de nós, dentro no que nós fazemos ao nosso lado. Pelo menos é do que eu entendo. Isso mesmo, Marcelo. Obrigada, viu, de ter falado. Senão eu estava achando que os meninos não queriam falar com a gente. Não, imagina, a gente escuta. Somos todos educados aqui. Bom, então, olha, num axioma que aplicais a vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, e o que não é obra do homem, a razão vos responderá. Então, o que não é obra do homem, é obra da divindade. Certo? Todo mundo concorda com isso? Sim. Né? Essa é a questão número 4 do Livro dos Espíritos. E os comentários de Kardec para essa questão? Para crer em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa, né? Se não tivesse, se Deus não fosse a causa primeira, né, de todas as coisas, ou a causa primária de todas as coisas, não é? O nada, ele faria alguma coisa? Nós vimos que isso é impossível, certo? Então, um exemplo, né, de tudo isso, como nós já falamos aí, é a Via Láctea, a existência de tudo isso,
que o homem, né, com o avanço da ciência, vai cada vez mais descobrindo o tamanho desse universo, que a gente não consegue nem mensurar, né? O tamanho do universo, de tantas galáxias, de tantos sistemas, enfim, né? De tantos planetas aí. O sistema solar, né? Como é que tudo isso aí tem no espaço, né? Como as forças, porque isso tudo também são leis, né? Tanto leis materiais como leis que são mais da parte dos nossos sentimentos, né? A nossa Terra, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe, né? Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Agora, eu gostaria que todo mundo, assim, pensasse nessa pergunta. Por que é que eu acredito em Deus? Né? O que me faz acreditar em Deus? É eu ter tido aula de catecismo quando eu era pequeno? A minha mãe e meu pai falavam que Deus existe, então eu acredito nisso? O que esta crença significa para cada um? Você, por exemplo, esse sentimento de Deus, quando você faz uma prece, porque todo sentimento, todo pensamento da gente, ele tem uma carga emocional, não tem? Né? Quando a gente está com raiva, então, é o que mais a gente sabe pôr, né, carga emocional, não é? Você é taxativo e é agressivo, às vezes. Agora, quando a gente está em prece, em oração, qual é a carga emocional? O que é que a gente pensa? O que esse sentimento traz? Por que eu acredito em Deus? Né? Não precisa saber, não é que nem aquela reflexão que a gente estava fazendo agora com a Luciana, né? Não é querer saber em Deus, isso que a gente estava perguntando até agora. É saber que carga emocional a ideia da divindade traz para mim, traz para cada um de nós. Porque isso é o que nós vamos... Gente, nós somos seres energéticos, espíritos imortais. Essa reflexão é muito importante para nós, porque isso é o que nós vamos emanar, sabe? E isso é muito importante, gente, porque vocês podem ver assim, ó. Vocês já tiveram perto de uma pessoa que ela é assim, vamos descrever assim, evoluída, tá? Vamos pegar aí o que mais a gente tem aqui por perto de nós, olha, que já estão nesse planeta, um Chico Xavier, né? Que falaram que quando a gente chega perto dele, ele tinha perfume, né? O próprio pensamento dele emanava perfumes de um Gandhi, né? De uma irmã Dulce. Desses espíritos que nós sabemos que tem mais evolução que nós aqui. Então, aquele sentimento que ele emana, porque eles testemunharam, né, a sua crença em Deus, não é? E nós sabemos que, como eles são mais evoluídos, a compreensão de Deus dele é um pouco maior, não é? Então, quando a gente chega próximo de um espírito, assim, com essa evolução maior, nós sentimos a vibração, a diferença vibracional,
como nós sentimos também a diferença quando nós chegamos perto de uma pessoa que ela está, assim, infeliz, que ela está nervosa, que ela está, assim, muito intrincada ali em sentimentos negativos, né? Nós sentimos essa diferença vibracional. Então, nós, a partir da nossa crença e a partir da nossa emoção, né? Nós também vamos ter essa vibração. E como é que está todo esse sentimento dentro de nós? Então, gostaria que a gente ficasse com essa reflexão, sabe? Vamos tentando, assim, pensar a respeito disso, porque na próxima aula nós ainda vamos continuar nesse mesmo assunto, tá? Vamos, é claro, um pouquinho mais para frente. Daí a gente volta a falar disso de novo. Tudo bem? Vocês topam fazer isso? Sim. Então tá. Então vamos lá. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? A questão número 6 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Né? Os nossos selvagens, eles têm o sentimento lá no Deus dele, né? Por exemplo, aqui no Brasil, é Tupã, né? Que eles falam que é o Deus. Então, eles têm essa crença nesse Deus, mas eles não tiveram nenhum efeito de educação, embora o Deus dele, né, não tenha o mesmo nome que o nosso Deus, né? Mas nós sabemos que é o sentimento que eles têm é o mesmo, né? Eles acreditam numa divindade que estão ali, que está ali, que vai ajudá-los, protegê-los, né? E espera que alcancem essa maturidade, né? Para evoluir, que é isso que Deus quer no nosso caminhar evolutivo, né? Que nós encontremos aí o caminho do intelecto e da moralidade, né? E avancemos nisso tudo. Que mais? Questões, então, para a nossa reflexão, que já são 9h10, né? 9h05. Todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Isso está na Gênesis 2, no capítulo 2, no item 3, né? O que a gente entende aí por efeito inteligente? A gente pode falar que é tudo isso que nós estávamos discutindo aí, do planeta, da natureza, né? Da criação de todos os planetas, de todos os sistemas aí solares. Vocês concordam? Eu concordo. Bom, vamos lá. Então, se tem um efeito inteligente, a causa tem que ser também inteligente, certo? Quem causou aquilo. Então, Deus, né? Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Certo, gente? Sim. Isso está na Gênesis também, no capítulo 2, no item 6. Ó, se vocês puderem também dar uma lidinha aí na Gênesis, né? A Gênesis também vai trazer bastante elucidação aí para esse assunto. As provas da existência de Deus. Agora nós vamos ver, né, devagar um pouco mais a esse respeito. Gente, tem alguém dormindo aí? Não. Então tá bom. Olha que não forte, né? Ele acordou para falar não.
Bom, provas da existência de Deus. Então, a primeira delas é esse sentimento instintivo, né, da crença em Deus que nós temos. Então, a crença instintiva da existência de um poder sobre-humano que levou todos os povos em todos os tempos a adorar um poder supremo é uma prova da existência de Deus. Certo, gente? Que é isso que nós discutimos aqui. Podem ter nomes diferentes, mas é um sentimento planetário. Todos os povos têm um Deus. Certo? Essa crença instintiva, ela nasce com a gente. Certo? Por quê? Depois nós vamos estudar aí, Deus escreveu as leis dele em nosso coração, certo? Em nosso espírito. Que mais? Ó, tá na Gênesis também, no capítulo 2. Ainda, a segunda, né, prova que nós vamos aqui ver. A lei de causa e efeito. Todo efeito inteligente deriva de uma causa também inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que é o acaso é cego, né? O acaso é cego. Um acaso inteligente não seria um acaso, né? Seria alguma outra coisa, não é? E nós sabemos que Deus, ele é único, né? Ele é a causa primária de todas as coisas. O resto foi tudo criado por ele. Né? Se tivesse o acaso uma inteligência, então não seria Deus o único e nem a causa primeira. Né? Então, tudo é criação divina. A obra harmônica do universo e seus sistemas. A insuperável inteligência da estrutura total da natureza, em seus mínimos detalhes, revela a existência de um poder inteligente. Pela obra se deduz a inteligência do autor. Né? Não é assim que a gente vê, gente? Quando a gente vê uma obra de arte, quando a gente vê um aparelho hoje de tecnologia, não é? A gente fala, nossa, isso daqui é tão bem feito, o cara deve ser super inteligente quem inventou isso. Não é assim que a gente vê? Diante da natureza, então, né? De tudo que acontece, tanto vida orgânica, né, do planeta, a gente vê que é uma inteligência insuperável, né? Opa! Será que acabou já? Não. Era o último slide. Na próxima aula, nós vamos ainda continuar com esse. Você sabe qual que é o... Você está aí com o programa? Está fechado seu microfone, Sônia. Então, da próxima aula, atributos da divindade e a providência divina. Daí nós vamos ainda continuar, ainda nesse, né, falando sobre, refletindo, né, sobre tudo isso. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso, gente? Bom, então fica a proposta, tá bom? Da gente refletir o que é esse Deus dentro de nós, né? Como é que eu vejo essa divindade? Por que é que eu acredito nisso? É só porque eu aprendi? Ou eu refleti a respeito disso? Né? O que me aconteceu que eu
realmente posso falar assim, não, eu creio em Deus. Por que que eu falo eu creio em Deus? É só porque eu aprendi? Né? Então, essa é uma reflexão que nós vamos fazer e na próxima aula a gente vai comentar esse respeito. Eu vou tirar meu slide para a gente ver a carinha de todo mundo aí. Certo? Pode ser, Marcelo? Pode ser, Ricardo e Maju? Pode ser. Sandra? Sim, perfeito. Pode ser. Pode ser, Carlos Henrique? Então, tá bom. Sim, pode ser. Então, tá. Então, ó, tem dever de casa, hein? Tá bom? Se eu achar mais alguma coisinha, algum vídeo a respeito disso, eu passo para vocês. Vocês viram aquele lá que eu passei? Deu para alguém ver? É engraçadinho, né? É bem descontraído aquele lá, daquele pessoalzinho lá que faz humor. Tá bom? Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Podemos, então, passar para as vibrações? Você faz, Sônia? Ó, agora vamos deixar, hein? Esse sentimento aí na hora das nossas vibrações, tá? E acreditar que tudo isso que a gente vai pensar aqui juntos, unindo os nossos pensamentos, vai chegar até onde tá direcionando e vai ajudar a quem, né, aonde vai chegar lá. Vamos falar dos hospitais? Vamos. E essas energias vão chegar lá e vão ajudar essas pessoas, tá? Vamos acreditar nisso, que isso, esse sentimento, né, é que vai ajudar todo mundo, tá certo? Somos solidários, ó, estamos caminhando para um mundo de regeneração, temos que reverter tudo isso que a gente aprende em conhecimento e atitudes, tá? Que não adianta ficar só no conhecimento, né? Não é só conhecer, é distribuir isso também, tá bom? Edu, quer falar alguma coisa? Sônia, quer falar alguma coisa? Não, tudo certinho. Falou tudo. Você disse tudo. Então, tá certo. Então, vamos lá. Vamos às vibrações, então. Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, unir nossos pensamentos, levando a Deus e a Jesus, e juntos vamos enviando nossos melhores sentimentos, libertando de nossos corações a paz, a alegria, o carinho, a todos que necessitam e a nossas famílias. Vamos imaginando Jesus envolvendo com uma luz de amor todo o nosso planeta, em especial o nosso Brasil. E assim, vibremos para que todos os governantes cumpram suas tarefas, guiados pelo amor e caridade. E que neste momento se direcione a fazer o melhor pela saúde do seu povo, pela união de todas as religiões, que juntas possam unir forças para ajudar a passarmos por este momento com muito amor, carinho e proteção. Por todas as crianças e adolescentes, para que sejam orientados no caminho do bem, que esse isolamento seja um momento de união e aprendizagem para todos. Por todos os nossos idosos, levando um abraço de conforto, esperança, consolo, e cada um que seja amparado pelos familiares nesse instante de sua vida. Por todos os enfermos, do corpo e do espírito,
enviando-lhe paz, coragem, para que tenham força de superar suas dificuldades. E para aqueles que estão em hospitais ou casa de saúde, sejam cuidados pelos profissionais que superem suas dores. Vivemos pelos profissionais da saúde e todos que ajudam nessa hora. Vivemos luz de cura e ajuda a superar toda essa pandemia. Por todos aqueles que estão privados de sua liberdade, para que sejam tocados e modifiquem suas atitudes. Por nossos parentes e amigos, vibremos que todos nesses instantes possam, unidos em oração, ajudar os mais necessitados. Vibremos também para aqueles que desencarnados, para que sejam ajudados a compreender essa nova situação. Vivemos por nossos lares, visualizando a luz de Jesus entrando em cada cômodo, enchendo todo o ambiente de paz, harmonia e saúde, envolvendo a cada um lá que estiver nessa luz, refazendo todas as nossas energias. Pelas águas de nosso lar, destinada à nossa assistência, que a equipe espiritual possa depositar nesse instante tudo o que for necessário para o nosso refazimento. Pela nossa casa de oração, por todos os colaboradores, para que eles possam buscar nesse local o entendimento de nossas dificuldades. Vamos pedir por um pensamento. E, por fim, por nós mesmos, para que possamos ser perseverantes no caminho do bem e coragem para que possamos passar por este momento tão conturbado com Jesus ao nosso lado. Que assim seja. E continuando com os olhos fechados, vamos agradecer mais uma noite, mais uma aula, mais reflexões. E que possamos passar tudo que a gente aprendeu adiante. Que na semana que vem possamos estar aqui novamente. E para tanto, que tenhamos uma boa semana, uma boa noite de sono. Que assim seja. Muito obrigada, hein, pela atenção aí, pela paciência. Tá bom? E até a semana que vem. Tá certo? Boa noite. Tchau, gente. Séria. Bom descanso. Obrigada, Edu. Boa Páscoa a todos. É verdade, né? Páscoa. Bom domingo. feriado já. Obrigado. Bom feriado para vocês. Boa noite, obrigada a todos. Tchau, Boa noite. Boa Páscoa. Boa noite. Boa noite. Boa noite.